Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caneca de Turismo. Meu nome é Rafael Moraes e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre nomenclatura técnica da atividade turística e vocabulário técnico em turismo. Na aula de hoje, que já é a nossa quinta aula, vamos falar sobre um tipo de serviço muito vendido pelas agências de viagens e executado, boa parte deles, pelo guia de turismo, que são tour, city tour e sightseeing. Afinal, qual é a diferença de um tour para um city tour e um sightseeing? Posso fazer em qualquer lugar? Tem tempo máximo de duração e tempo mínimo? Quem executa esse serviço? Quem vende esse serviço? Fica com a gente, vamos falar deles já já. Vamos lá então. City Tour. Um City Tour normalmente é realizado na cidade, né? É um tour organizado por uma agência de viagens e a execução desse serviço obrigatoriamente tem que ser feita por um guia de turismo regional da localidade, né? Contratado pela agência ou por esse grupo de passageiros. Perfeito? Um City Tour pode ser realizado em qualquer cidade, seja no Brasil ou no exterior. E o nome vendido é exatamente esse, um City Tour, tá? Aqui no Rio, por exemplo, nós temos um City Tour chamado UDR, Um Dia no Rio, que é um tour que vai passar pelos principais pontos turísticos da cidade. Já que estamos falando de Rio de Janeiro, nós vamos passar pela Cinelândia, pela Candelária, pelo Maracanã, né? Dar um pulo no Corcovado, dar um outro pulo no Pão de Açúcar. Isso a gente vai chamar de City Tour. O City Tour ele vai ter paradas programadas. Então o passageiro já sabe exatamente aonde ele vai descer com um grupo, né, juntamente com o guia regional, vai descer, vai fotografar, vai entender melhor a região, a localidade e retorna para o meio de transporte. Esse tour organizado ganha o nome de City Tour porque ele é realizado na cidade aonde o passageiro, aonde o táxi está se deslocando, está conhecendo. Perfeito até aí? Então, toda agência vai vender um City Tour. A duração desse City Tour pode ser entre 1 hora e meia, até mais ou menos 5 horas, conforme o tamanho da cidade e a quantidade de atrativos que serão visitados. E lembrem-se, eu tenho que ter um guia de turismo cadastro regional para realizar esse City Tour, beleza? Se você vem com um guia de uma outra região e vai fazer esse City Tour, o guia dessa outra região tem que entrar em contato com um guia local para contratar esse guia cadastro da localidade. Fica aí que a gente já vai falar sobre sightseeing e tour. Bom, Rafael, você falou o que é um City Tour e afinal, o que é um sightseeing? Sightseeing é exatamente um City Tour, mas os táxis não descem do meio de transporte. Então, no sightseeing, todo tour realizado, todo City Tour realizado, vai ser dentro do meio de transporte. Isso vai acontecer muito em cidades onde não se consegue estacionar facilmente, ou o tempo é muito corrido, ou até mesmo quando não tem onde parar, né? Na verdade, você quer ver um atrativo e você consegue ver esse atrativo de dentro do meio de transporte, seja ele van, seja ele micro-ônibus, seja ele ônibus, seja esses ônibus jardineira, né, que é muito comum, né, no exterior principalmente, e no sul do nosso país. E aí você vai ter um sightseeing. O táxi vai conhecer toda a cidade, sendo guiado por um guia regional da localidade, né, talvez até acompanhado por um guia de excursão nacional, mas esse táxi não vai descer, perfeito? Então, a diferença de City Tour para Sightseeing é que no City Tour os táxis descem até o atrativo, fotografam, né, conhecem melhor o atrativo, e no Sightseeing não. No Sightseeing é tudo dentro do meio de transporte, seja ele qual for, ok? Onde acontece Sightseeing, né, que era para ser um City Tour e acaba sendo um Sightseeing? Quando está chovendo. Quando está chovendo, a gente pode fazer um sightseeing, né? O táxi ele não vai descer, ele vai permanecer dentro do meio de transporte. Volto já para falar sobre tour.
Recapitulando então, né? Já vimos o que é um city tour e um sightseeing. Sua principal diferença, além do tempo, né, que o sightseeing é bem mais rápido do que o city tour, no sightseeing o táxi ele não desce do meio de transporte. E o tour? Né? Todo mundo fala, vou comprar um tour, né? E o tour? O que é um tour? Tour é normalmente quando esse táxi está numa cidade e vai conhecer uma outra cidade pela manhã e retorna para o seu meio de hospedagem na parte da tarde. Exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? O táxi está hospedado aqui na cidade do Rio, está em Copacabana, na zona sul da cidade, por exemplo, a região turística da cidade, né? Mais turística da cidade, e compra um tour para Petrópolis. Ele sai de manhãzinha aqui do Rio de Janeiro, sobe a serra, vai para Petrópolis, fica o dia inteiro em Petrópolis e retorna no fim da tarde. A mesma coisa pode acontecer para Mangaratiba, para Angra, para Arraial do Cabo, para Cabo Frio, para Búzios. Então, esses passeios, essas mini viagens dentro da viagem principal desse meu táxi, nós vamos chamar de tour. Ele é comercializado pelas agências de viagens e também acompanhado pelo guia de turismo. Mas, Rafael, por que não tem o nome de City Tour então? Porque ele não acontece na cidade onde o táxi está hospedado, né? Ele vai conhecer uma outra cidade. Pode acontecer de eu ter um tour na mesma cidade que o táxi está hospedado? Pode. Como, por exemplo, se eu tenho um tour, se o táxi está, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Se o táxi está na zona sul da cidade do Rio e vai para a região de Grumaria, para a região de Barra de Guaratiba, né? Para a Praia do Perigoso, né? Fico o dia inteiro nesse tour, né? E aí sim eu tenho um tour. Então o tour ele vai ser usado de modo geral a todo aquele tipo de passeio e mais especificamente para quando o táxi leva mais de 5, 6, 8 horas fora do seu meio de hospedagem. Perfeito? Então, City Tour, Sightseeing e Tour, essa é a ideia principal. Sightseeing não sai do meio de transporte, City Tour sai para reconhecer e um tour é conforme o tempo de duração desse passeio e normalmente fora da cidade onde o táxi está hospedado. Aproveitando então que estamos falando sobre passeios, né, sobre tour, city tour, sightseeing, vamos entender também outras duas nomenclaturas técnicas, né, nessa aula de hoje, nessa nossa quinta aula, que é HD e FD, ou melhor, Half Day ou Full Day. Então, esses passeios, esse tour, esse city tour, esse sightseeing, no vocabulário técnico em turismo, ele vai ser chamado de FD, ou full day, ou dia inteiro, ou um HD, um half day, ou metade de um dia. Essa metade de um dia pode ser pela manhã ou pela tarde, né? E o full day é o dia inteiro, normalmente entre 8 e 12 horas. Cidades mais afastadas, né, da região turística, é bem provável que seja um FD, um full day, ok? Mas a agência vai informar o passageiro e, é claro, quando o guia de turismo pega na sua planilha um tour FD, ele já sabe que é um tour full day, de dia inteiro. Ou um tour HD é um tour de half day, de metade de um dia. Perfeito? Fica com a gente, acompanha o nosso canal. Até a nossa próxima aula. Até lá!